terça-feira é José Borredã, mestre em Ciência Política. Muito bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Vamos começar aqui por esta capa do Correio da Manhã, um pouco provocatória. Criminosos riem-se da justiça, são dois suspeitos. Um deles saiu mesmo em liberdade do Tribunal de Espinho, o que nos deixa uma vez mais com aquela sensação de que às vezes a justiça em Portugal não funciona. Não funciona. É de facto triste e é preocupante, porque acho que a sociedade começa a ter cada vez mais a percepção de que as pessoas podem fazer o que bem entendem. Os criminosos podem cometer todo o tipo de crimes que, pura e simplesmente, não ficam presos. Sempre foi assim. Eu acho que o país tem um estigma. Vivemos muitos anos em ditadura. Somos uma jovem democracia, apenas com 30 e poucos anos, e acho que existe o estigma da punição e da falta de autoridade também. E acho que as leis penais vão muito ao encontro disso. Aliás, a lei penal foi alterada também recentemente, ainda neste mandato, no sentido negativo, ou seja, despenalizar o crime, portanto, os malandros, os bandidos, as pessoas que cometem crimes violentos, que roubam, que enganam o outro, cada vez se sentem mais impunes porque a justiça desculpabiliza. Não só em termos de leis, como os próprios juízes também são demasiado brandos. E como eu estava a dizer, vivemos demasiados anos em ditadura e há o receio de penalizar o que quer que seja. Confunde-se muitas vezes a autoridade com o autoritarismo. E claramente é isso que se passa e vivemos numa sociedade cada vez mais insegura, onde os criminosos fazem o que bem querem e entendem. Ao ponto de procuradores comentarem que Bin Laden não seria preso em Portugal e coisas do género, por facto eles próprios têm a percepção de como é que as coisas são. O Diário de Notícias também falava sobre o assunto e dizia, por exemplo, que hoje em dia a medida de prisão preventiva é quase uma medida de coação em vias de extinção, pelo menos em comparação com o antigo regime penal, começa a ser cada vez menos usada. E obviamente não são só... Toda a gente tem noção destas notícias, os próprios criminosos também saberão e começa a haver aquela sensação de impunidade. Eu posso fazer que nada me acontece. Precisamente, é exatamente isso. Pode fazer que bem se entende, nada acontece. A ver, vamos agora com o novo governo, se isso muda alguma coisa. Passamos agora para o público, também com uma notícia muito pouco positiva na primeira página, sobretudo para os jovens qualificados. É que dos países da OCDE, Portugal é dos que se encontra num ranking piores no que diz respeito ao emprego para os jovens licenciados. Isto é desastroso. Efetivamente, há uma coisa que eu não entendo em Portugal, que é o porquê de haver tantas vagas em licenciaturas para determinadas áreas. Direito, serviço social, psicologia, administração, etc. por aí fora, quando, por exemplo, há falta de profissionais na área da saúde. E estou-me a referir também não só a médicos e enfermeiros, que é o clássico, mas também terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, etc. Profissionais de que o país carece e algumas engenharias também, etc. A lei da procura e da oferta parece que não funciona aqui no ensino superior. O ensino superior não está ajustado ao mercado de trabalho. Era necessário fechar determinados cursos ou diminuir drasticamente as vagas e abrir no outro lado. Abrir vagas noutras áreas. Precisamente para ajustar. Eu até defendo que, e talvez daqui a 50 anos isso seja possível, hoje em dia não é, toda a população possa ter uma licenciatura, como acontece, por exemplo, nos países nórdicos. Seria desejável, mas neste momento não é isso que nós necessitamos. Nós necessitamos é de ajustar o mercado de trabalho ao ensino e vice-versa. Portanto, de mãos dadas, que é isso que tem que ser feito. Ou seja, diminuir vagas nos cursos, aumentar vagas noutro. E só para dizer isto, que é uma abordagem que eu não vejo falar... portanto, por quem comenta este tipo de coisas e pelos políticos em geral, que é o seguinte, isto traz muito custos ao país. Na minha opinião, é dinheiro deitado ao lixo. Estar a formar pessoas, que é um custo brutal para o Estado, para os nossos impostos, pessoas essas depois não vão exercer na área na qual se formaram. Isto não faz sentido, é um custo brutal para o país. Mas o maior custo de todos não é o financeiro, é o custo psicológico. É a falta de motivação que os jovens têm quando chegam ao mercado de trabalho e não exercem na área para a qual se sentem mais motivados. Isso é o pior custo de todos, é ter uma geração de pessoas jovens completamente desmotivadas. Eu, pela minha parte, e já agora, desculpa esta falta de modéstia, mas na empresa que eu dirijo, somos a empresa do Conselho de Sintra, a organização do Conselho de Sintra que mais sucesso tem na integração de jovens licenciados em estágios profissionais e, por sua vez, contratação. Já agora, fica essa nota, fica também o exemplo dado às empresas portuguesas. Estamos em plena campanha para as legislativas, também para as autárquicas, mas sobretudo e inicialmente para as legislativas. Ontem houve mais um debate, um frente a frente entre Jerónimo de Sousa e Paulo Portas, onde, deixe-me dizer esta particularidade, muitas vezes ouvimos os dois líderes dizer que têm modelos diferentes de ver as coisas, mas isso é normal.
Estamos a falar de dois partidos completamente opostos. Que se colocam em sítios absolutamente opostos no quadro político português. É a clivagem esquerda-direita. Embora este debate tenha sido um debate morno, porque também são partidos que não competem um com o outro. Nem o CDS vai buscar votos à CDU, nem o contrário sucede. Portanto, a preocupação até foi... Não há necessidade de extremar o discurso. Exatamente, e portanto aqui o alvo ao governo foi um discurso morno, repetitivo no sentido de passar a mensagem que os partidos tentam passar, obviamente, compreende-se o tipo de debate que foi também por estas razões, e uma preocupação muito grande, quando a Clara Sousa coloca a questão do voto útil, uma preocupação muito grande de tentar assegurar o eleitorado de cada um dos partidos para não votarem de forma útil. Já lá iremos. Porque é que o voto seria... E que absolutamente isso vai acontecer nas eleições, e aconteceu no passado, vai acontecer nestas, vai acontecer no futuro também, e provavelmente muito mais nestas, mas lá iremos também. Já vamos então ao voto estratégico, porque é também a sua tese e pelo qual o convidamos para vir cá. Antes ainda um comentário às duas notícias que marcam a capa do Diário Económico. Por um lado, o presidente da TAP que assume que dificilmente voltará a ter lucro na transportadora aérea nacional, e por outro lado a fábrica de calçado de Santa Maria da Feira, a ROD, que agora já se sabe, é definitivo, vai mesmo fechar portas até ao final do ano. Exato. Eu comecei pelo presidente da TAP. Perdão. Não sei se é uma frase derrotista, se é um pré-anúncio de falência da TAP. Seria interessante colocar a questão ao presidente da TAP. E falando também da questão da fábrica da ROD, e já vou fazer a ponte entre as duas notícias, o facto da fábrica ir mesmo encerrar. Há um grave problema em Portugal. As leis de trabalho cada vez defendem mais os trabalhadores e defendem tanto que acabam por prejudicar as empresas e prejudicam os próprios trabalhadores porque há desemprego. Mas por outro lado também sabemos que há muitas empresas que de facto os seus administradores e gestores não se portam corretamente do ponto de vista ético. Que há de facto má gestão. Exatamente. Isto para falar também da TAP, ou seja, existe muita gente na TAP, que é uma empresa que tem sérias dificuldades, com muitas mordomias, da qual o caso mais recente foi a questão dos carros. Da frota automóvel para os cargos diretivos. Os carros tinham 4 anos, estava na altura de trocar o leasing e, enfim, foram umas centenas de milhares de euros para novos carros. Essa empresa está com dificuldades, que é o que eu faço na minha também. Obviamente que cortam-se determinadas regalias e é exatamente aquilo que deveria acontecer na TAP. Estes carros não deveriam ser trocados, porque um carro dura 12 ou 20 anos se for necessário, obviamente com manutenção. Um carro com 4 anos é um carro novo, não precisa ser trocado. E se necessário for, aqueles gestores de topo já têm salários muito elevados, podem perfeitamente ir para o seu local de trabalho na sua própria viatura, portanto não há necessidade de terem carro da empresa. Momentos extremos também exigem medidas Obviamente, extremas. Portanto, acho que há aqui uma falta de moral muito grande e custa-me ver a transportadora aérea do meu país ir à falência. Eu, pessoalmente, sempre que viajo, tento sempre viajar pela TAP, precisamente para, mesmo custando um bocadinho mais, tento fazê-lo. Para fomentar o investimento nacional. Esta fábrica da ROD vai ser também igualmente um grande problema para esta zona de Santa Maria da Feira, bastante fustigada nos últimos tempos pelo desemprego, pelos layoffs, pelos cortes de produção. É mais uma má notícia. É mais uma má notícia. Eu creio que aqui o Estado devia, de facto, ao contrário do dinheiro que injetou na banca, acho que o Estado devia, de facto, injetar dinheiro nas empresas viáveis. Muitas vezes os governos, não é só este, outros anteriores também já o fizeram, são muito pressionados pela opinião pública, pela comunicação social. O desemprego, onde mais se perde emprego é precisamente nas pequenas e médias empresas. Mas o que é notícia é uma fábrica ou uma empresa grande que vai encerrar portas com 500 ou 1000 trabalhadores. Então os governantes vão logo a correr injetar dinheiro para, do ponto de vista mediático, a empresa se aguentar mais algum tempo. Há esta tendência dos políticos. Era importante que isso não acontecesse. Injetassem dinheiro sim nas empresas viáveis. Isso, porque não, tornarem-se acionistas da empresa, se a empresa é viável. Porque não, dessa forma, injetar dinheiro na empresa, tornando-se o Estado acionista. Dar dinheiro por dar, o Estado controla minimamente. Ter algumas garantias. José, vamos à questão em torno da qual gira a sua tese. E se o PS for o mais votado, mas o PSD ganhar? Como é que isto eventualmente pode acontecer? Isto tem a ver com o nosso sistema eleitoral. Para que os telespectadores percebam, vou só dar um exemplo. O Distrito de Porto Alegre, o Círculo Eleitoral de Porto Alegre, elege 2 deputados à Assembleia da República. Nas últimas eleições votaram lá cerca de 70 mil pessoas. Se, por hipótese, nas próximas eleições, só a título académico, exemplo académico, 39.999 pessoas votarem no PS e 20 mil pessoas votarem no PSD, o PS praticamente, só por mais um voto, não teve o dobro da votação do PSD. Ambos elegem um deputado. Ou seja,
o PS teve 19.999 votos desperdiçados. É precisamente por causa do voto desperdiçado que pode levar a que, nas próximas eleições, isso... Eu já falava nisto em janeiro, aliás, foi na imprensa escrita. Está à altura em que, inclusive, a Manuela Ferreira Leite foi eleita nas diretas. Exatamente, uma sondagem de intercâmbios para a TVI, precisamente. Os números baseiam-se nessa altura. E, entretanto, já agora só título de exemplo, nas últimas 3 sondagens de julho, todas elas dão vantagem ao Partido Socialista, mas em 2 delas o PSD ganha. Que é uma coisa curiosíssima e que os comentadores políticos, ninguém prestou atenção a isso. José, tendo em conta que ontem já saiu uma sondagem que apontava para 6% de indecisos, será sobretudo nos indecisos em que o tal voto estratégico poderá eventualmente ter mais pertinência? De que forma é que pode ser conduzido? Também. O voto estratégico acontece por norma, o voto útil estratégico ou tático, como quero chamar, acontece por norma dos pequenos partidos para os maiores partidos. Isto porquê? Porque uma pessoa da CDU ou do CDS que tem a percepção que o seu partido não pode vencer as eleições, isso percebe-se através do contexto político de há muitos anos para cá e das sondagens também, e está de alguma forma descontente com o governo. Isso aconteceu em 2002, aconteceu em 2005 e vai acontecer agora. Neste caso, eu estou descontente com o governo, portanto, vou votar PSD, por exemplo, da direita. No caso da esquerda, nós não queremos que a direita ganhe, portanto vamos votar PS para que o PS possa vencer as eleições. Isto porque estas eleições são de facto muito competitivas e é uma lotaria adivinhar quem é que vai vencer. Quem é que vai vencer? José, muito obrigada por ter vindo até ao Jornal da Manhã, analisar as notícias, mas também a explicar a importância do voto estratégico nestas próximas legislativas. Muito obrigada.